tela aqui, e aí vocês só confirmam que estão me ouvindo e vendo tudo bem certinho, tá? Ok, pessoal, todos me veem? Todos veem a apresentação? Me escutam bem? Sim, 100%. Teu som está ótimo. Então tá, pessoal. Então não tem como começar sem exaltar que a Produce é a maior força de vendas do agro do Brasil, né? E como a Andressa já comentou, né? A conversa de hoje, né? Será com o título de Estratégias de Manejo para a Semeadura Eficiente do Milho, buscando maximizar os resultados e a sustentabilidade. Ou seja, aumentar a produtividade e ser sustentável, né? Uma palavra que vem crescendo muito aí nos últimos anos, tá bom? Não tem como começar sem fazer uma breve introdução sobre a cultura do milho, né? Então, para vocês que talvez não conheçam, o milho ele é nativo do México e ele é cultivado no mundo há mais de 7.000 anos, né? Claro que ao longo desses 7.000 anos houve muito melhoramento genético em cima das plantas de milho, né? E, principalmente, o objetivo dele é a fonte de alimentação, tanto para humanos quanto para a alimentação animal, tá? Mas ele também tem boa aceitação na indústria, para a produção de farinha, óleo, cereais, também a produção de biocombustíveis, né? E ele é extremamente importante para a economia de 3 países em especiais, que é os Estados Unidos, o Brasil e a China, tá? Agora, entrando mais na parte da nossa conversa de hoje, eu pergunto para vocês, vocês sabem quais são as principais estratégias de manejo para a semeadura eficiente do milho? Eu vou apresentar aqui 10 pontos, né, 10 estratégias que vocês têm que pensar toda vez que vocês vão conversar com os produtores, tá? E no final da palestra, vocês fiquem livres para questionar e para a gente debater esses pontos aí para ver como que procede em cada região, tá? Então, primeiro ponto é a escolha da variedade, né? A cada ano que passa, a gente tem que buscar cada vez mais variedades adaptadas, né? A questão climática e do solo de cada região. Também tem a questão de resistência a doenças, né? Não só doenças, mas também pragas. Então, eu tenho que escolher uma variedade que seja resistente à praga também da minha região, né? Então, não adianta eu pegar uma cultivar extremamente resistente à lagarta, sendo que na minha região a principal praga é a cigarrinha, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta no momento da escolha da cultivar. Segundo ponto é o planejamento da semeadura, e esse ponto é muito importante, né? Porque a gente tem 2 pontos aqui. Primeiro, a data de semeadura, ou seja, que época que nós vamos plantar, e qual o espaçamento das linhas, né? Então, assim, é muito importante porque cada híbrido tem um momento certo de se plantar, de se semear, e cada híbrido tem uma população recomendada já pela empresa. Então, a gente tem que levar isso muito em conta, tá? Porque isso vai interferir no potencial final do híbrido. Então, a gente tem que escolher a melhor data de semeadura para maximizar o crescimento da cultura e que, no final, nos traga um ótimo retorno de investimento, tá? E o espaçamento, né, das linhas vai depender também muito da população que o produtor deseja. Então, tem que sempre conversar, antecipar essa conversa. Terceiro ponto é o preparo do solo. E aqui é muito importante. Pode até parecer chato, mas é o feijão com arroz, né? É a análise de solo e o preparo de solo. Então, primeiro, realizar a análise de solo, ver se o pH está correto, né? Eu sempre exalto, né? O milho, ele prefere um pH um pouco mais alto, né? Uma faixa de pH de 6 a 7, é o ideal para o milho, né? Então, não é só aquela conversa, né? Que muitas vezes o pessoal leva assim, para plantar soja, o pH ideal é 5, acima de 5, né? E o pessoal, às vezes, o produtor nivela o pH acima de 5,
mas se dá para caprichar mais, vamos caprichar, né? E o preparo do solo também tem a questão da estrutura física, né? Então, se tem a presença de compactação de solo, então passar uma grade, um subsolador, né? Buscar sempre alternativas que maximizem o aumento de matéria orgânica, o aumento de umidade no solo, como o sistema de plantio direto, né? Sempre deixar palhada, nunca plantar no seco, no vazio, que eu costumo dizer, né? Depois da análise de solo, né, a gente tem um quarto ponto que é o uso de fertilizantes, né? Então, através da análise de solo, a gente vai conseguir fazer uma fertilização balanceada, ou seja, a gente vai fazer a recomendação, né? A gente vai utilizar a recomendação a nosso favor, né? E aí entra muito aquela questão, né, que acontece, que eu já peguei muito. A recomendação da análise de solo recomenda 300 quilos de nitrogênio. Às vezes o produtor, mas eu vou jogar um pouquinho a mais, eu vou jogar um pouquinho a mais para o santo, que isso não faz mal, né? Então é sempre bom levar, porque mesmo a mais, ele pode estar desbalanceando lá no solo, tá? E hoje, a cada ano que passa, aparecem cada vez mais novas tecnologias, né? Seja no ramo da fertilização, seja em outros ramos, né? Mas, por exemplo, há um tempo atrás, a gente só tinha ureia branca, e era aquilo. Hoje a gente já tem ureia protegida, né? Duas fontes de proteção, uma contra a lixiviação e outra contra volatilização. Então, a gente tem aí tecnologias a nosso favor, né? Tem também a questão da agricultura de precisão, aplicação em taxa variável, para aumentar a eficiência dos produtos, né? Então, tudo isso é tecnologia que a gente pode utilizar ao nosso favor, tá? Quinto ponto, né? Quais são eles? Controle de pragas e doenças, né? A gente já vai escolher, lá no segundo ponto, no primeiro ponto, a gente já vai escolher um híbrido que seja resistente às principais pragas e principais doenças. Mas a gente sabe que dependendo do ano, né, essa população ela pode acabar conseguindo afetar o híbrido de uma certa forma. E por isso é muito importante realizar o monitoramento contínuo da lavoura, né? Por quê? Porque isso tem a vantagem, né, de detectar e identificar a praga e doenças de forma precoce. E, através disso, utilizar o manejo integrado de pragas, que vai ser o quê? Através de controle biológico, linha que nós temos excelentes produtos para todas as culturas, né? E uso de variedades resistentes, que já vai ter sido debatido no início lá, né, com o produtor, né? Em últimos casos, né, se a pressão da praga ou da doença for muito grande, entrar com uma aplicação de um defensivo agrícola. Sexto ponto, gestão de água, né? No sul, nos últimos 5 anos, em 3 safras, a gente foi afetado pela seca. E, assim, posso compartilhar a seca de produtor colher 9 sacas por hectare de milho, tá? Então, às vezes, não pagava nem como se diz, o combustível da máquina colhendo, né? E por que eu botei gestão de água? Porque isso se tornou importante para nós aqui no Sul, né? Então, a gente viu nesses últimos 5 anos um investimento em irrigação, em sistemas de irrigação crescendo, seja através de pivô central, seja através de carretel, seja por aspersão, né? Então, isso cresceu muito no Sul. E também a questão de conservação da água, práticas conservacionistas, né? Então, plantar culturas de inverno que deixem maior palhada no solo, esses mix de cobertura, né? Tem 2 objetivos, né? Fazer a ciclagem de nutrientes no solo e deixar uma boa cobertura de palhada para o cultivo seguinte, né? Lembrando que a palhada, ela mantém a umidade no solo, né? O próprio sistema plantio direto. Então, isso é muito importante, se tornou muito importante nos últimos anos aqui para nós, tá? Sétimo ponto, aqui é um ponto delicado, rotação de culturas. Então, diversificação de culturas, né?
Aqui eu gosto de falar bastante, porque eu já peguei muita gente de cunho técnico, produtor, né, falando que faz rotação, mas na verdade, quando tu investiga um pouco mais, o povo está fazendo sucessão, né? Então, lembrando que rotação de culturas, se eu plantei milho agora em agosto, no ano que vem eu tenho que estar plantando outra cultura, né? Então, e muitas vezes o pessoal faz sucessão e acha que tem o mesmo efeito, quando na verdade não. Sucessão, como diz o nome, é apenas uma sucessão, né? Plantei o milho, depois vai vir a soja, ou plantei a soja, depois vai entrar com milho, né? Então, a rotação é trocar no mesmo período do ano, né? E isso dificulta o quê? A sobrevivência de pragas que podem sobreviver na palhada, sobrevivência de doenças, né? Aumenta a sanidade das culturas, consequentemente diminui um pouco o investimento com defensivos. Então, é uma oportunidade que o produtor, a gente nota, vem fazendo cada vez menos, tá? E isso acontece por quê? Porque muitas vezes certas culturas têm um valor aquisitivo maior. E ele pensa assim, poxa, esse ano eu teria que entrar com milho. Pô, mas o preço do milho não tá bacana. Eu não vou fazer a rotação. Vou plantar soja de novo, porque o preço é mais alto, o investimento é menor, né? É uma cultura mais estável e dá um retorno financeiro maior, né? Então, tem que fazer o produtor fazer rotação. Oitavo, práticas de cultivo sustentáveis. O que é isso? Nada mais é do que a utilização da agricultura de precisão e práticas conservacionistas de solo. Então, a agricultura de precisão nada mais é, ou nada, busca, né, o objetivo de melhorar a eficiência dos insumos, aplicar com exatidão e garantir que aquele insumo seja absorvido de forma 100% eficiente. E as práticas conservacionistas do solo buscam reduzir a erosão e melhorar a qualidade do solo, né? Para vocês saberem, né, para a gente produzir, né, ou para a gente produzir não, né, mas pro solo, né, desenvolver 1 centímetro de solo, né, ou seja, levam-se décadas. E para a gente perder 10 centímetros de solo, basta apenas algumas safras não se realizando as práticas conservacionistas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente fala em questão de solo. Se a gente pensar na agricultura como um todo, a agricultura ela é velha no mundo, né? Ela é antiga, né? Você fala de muitas décadas para trás. E se a gente pensar, entra ano e sai ano, muitas cultivares novas, muitos híbridos novos, muitas tecnologias novas, mas uma coisa não muda, que é o solo. Então, o solo hoje é o nosso bem mais precioso. A gente precisa cuidar dele. Nono ponto, monitoramento e avaliação. Aqui é um ponto extremamente importante. Então, não é só planejar a semeadura, tem todo o acompanhamento, todo o monitoramento, né? E isso é muito importante porque, ao vocês fazerem o acompanhamento, vocês estão monitorando o desenvolvimento das plantas. E aí vocês conseguem fazer uma recomendação com maior assertividade de manejo, né, da cultura. E se caso identificou alguma aplicação errada, também consegue, vamos dizer assim, reverter essa situação a tempo, antes que o prejuízo seja maior. Outro ponto importante, análise de resultados. Então, avaliar o desempenho. O que é isso? É avaliar o desempenho das culturas, né? Afinal, a parte mais importante é o plantio, mas outra muito importante também é a colheita. Então, é muito importante a gente avaliar o desempenho e se a gente monitorou a cultura durante o ciclo, a gente sabe como ela ocorreu, a gente tem anotado. E isso é experiência para o próximo ano, tá? E pode servir para mudar as estratégias de um ano para o outro, né? Buscando melhorar ou realizar ajustes, né? Como a gente comenta. Aqui no Sul, né, eu compartilho com alguns consultores essa planilha aqui, ó, que apareceu do lado. Se quiserem, depois eu posso disponibilizar para vocês,
Mas para que serve isso daqui? Serve para os consultores acompanharem e monitorar as nossas lavouras de milho, né? Então, ali tem todas as informações que eles precisam saber, nome do produtor, município, né? Qual que é o objetivo? Coloca ali o objetivo, alcançar 100 sacos por hectare na safrinha, produzir 50 toneladas de silagem, né, por hectare. E assim vai, bota a cultura, cultivar, o tipo de cultivo, a época que plantou, o que usou de fertilizante, de biológico, de defensivo, tudo. E o mais importante, o resultado final nosso, da colheita. Né? E o resultado da fazenda também. Pode ser utilizada essa planilha para fazer um lado a lado, para vocês acompanhar um lado a lado. Né? Então, é muito importante essa parte. Porque a partir disso, quando vocês fazem isso, vocês começam a mapear. E quando vocês têm o resultado na mão, quando vocês chegam numa região nova, ou num vizinho, às vezes ele pode dizer assim, poxa, mas eu não conheço o híbrido de vocês. Aí vocês puxam essa planilha aqui, né, esse documento, e você diz, ó, eu fiz no seu vizinho aqui, ó, e olha aqui o resultado, e apresenta para eles, entendeu? E aí você ganha maior, vamos dizer assim, confiabilidade para apresentar os seus dados. E décimo, né, a última estratégia, não menos importante, é a educação e treinamento. Capacitação dos produtores e capacitação de vocês, né? Então, é sempre importante, quando vocês realizam uma visita a um produtor, vocês têm que levar sempre uma informação nova. Não simplesmente ir lá e falar, choveu aí? Ah, aqui choveu. Ah, quando eu estava, choveu bastante, deu pedra. Não só ficar falando sobre a chuva, o que, né? Não, tem que levar informação coerente. Pô, seu Zezinho, né? Infelizmente o preço do milho tá horrível, tá ruim. Mas eu vi pela Conab ali que tem uma previsão de chuva lá para outubro, novembro, e tem uma previsão de seca lá fora, e isso vai fazer com que lá em janeiro, fevereiro, o preço do milho aumente. Então, futuramente, vai compensar o preço do milho. Tem que levar informação certa e informação que agregue ao produtor e que traga confiabilidade, né, para que ele consiga fechar o negócio com vocês. Tem que levar conhecimento, pessoal. Tá? Agora nós vamos falar mais sobre alguns pontos, né, específicos. Por exemplo, data de semeadura, pessoal. O que é importante? A gente tem 3 pontos para falar. Primeiro, época ideal. Cada híbrido vai ter a sua época ideal, cada região vai ter a sua época ideal, e até mesmo dentro de um estado vai ter diferentes épocas de semeadura, né? Então, é muito importante seguir a regra dessa data, né? A gente sabe que às vezes a gente refaz uma recomendação para o produtor e às vezes o produtor ele quer antecipar. Pô, mas agora, será que eu já posso plantar? Pô, eu queria plantar agora. Esse milho no cedo vai bem? Esse milho no tarde vai bem? Né? A época ideal, ela leva muito em conta a questão da fenologia da planta. Então, hoje, os híbridos que a gente tem no nosso portfólio, vocês têm que conhecer, mas assim, conhecer, decorado. Qual que é o ciclo de crescimento de cada variedade? Quantos dias leva o coronel até o pendoamento? Quantos dias leva até a colheita? Então, vocês têm que saber. É uma pergunta importante, porque isso, dependendo do ciclo, vai definir qual é a época de plantio para cada híbrido, para cada região. Mas o principal conceito de época ideal é sempre evitar os períodos de estresse. Né? Então, a gente vai semear o milho buscando escapar dos períodos de estresse, principalmente o estresse hídrico, a falta de água, que para o milho tem dois estádios importantes, que são os estágios iniciais ali da semeadura até a emergência, que é importante que não falte água, né? E na época do pendoamento, né? Então não pode faltar água nesses dois estádios aí, tá? Outro ponto importante é o espaçamento das linhas. Por quê?
O espaçamento da linha vai ditar como vai ficar organizado a nossa lavoura em 1 hectare. Isso vai depender, normalmente varia, né, para milho de 50 a 80 centímetros. No passado já foi plantado, né, semeado com 1 metro, 1,10 m, e conforme foi evoluindo, foi diminuindo cada vez mais, adensando um pouco mais a questão de população, né. Isso, o espaçamento entre linhas vai depender muito do maquinário que o produtor tem na fazenda, né, do tamanho da plantadeira, tá, do número de linhas e do espaçamento entre as linhas, tá. Espaçamento entre plantas. Aqui é uma característica que é ajustada na máquina, através da regulagem. Tá? Normalmente varia entre 20 e 30 centímetros, mas vai depender da regulagem da população que o produtor deseja buscar. Tá? E o sistema de plantio, né? Se vai ser plantio direto, se vai ser plantio convencional, se vai ser plantas enleiradas, né? Isso também vai mudar a questão da distribuição nas plantas. Por que o espaçamento entre linhas ou das linhas é importante? Porque vai ditar quantas plantas vai caber num hectare, como elas vão ficar arranjadas, e vai ditar como elas vão competir entre si pelos nutrientes fornecidos, né, que é o fertilizante, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, e pela água que está no solo. Tá? Então, se vocês adensam demais, botam população demais, às vezes falta nutrientes e falta água, né? E se adensa de menos, acaba sobrando. Né? Então, tem os dois efeitos possíveis. Então, alinhado àquilo, acabei já antecipando, né? Então, densidade de plantio, número de plantas por hectare. Então, sempre ajustar a densidade do plantio com base na recomendação de população. Então, mais para frente, a gente já vai ver isso, né? Que é a recomendação de população. Cada híbrido tem a sua para cada região. E também é possível fazer testes e ajustes, né? Não é porque a recomendação é aquela que às vezes a gente não consiga fazer um pequeno ajuste e ajustar a nossa realidade, a nossa condição, né? Por isso que é importante sempre monitorar cada plantio, cada lavoura. Outro ponto muito importante é a profundidade de semeadura. A profundidade ideal do plantio é de 4 a 6 centímetros, tá? Aqui eu tenho um relato, né, que aconteceu comigo aqui no Rio Grande do Sul há 1 ano atrás. Então, há 1 ano atrás, eu tive um chamado para atender de um milho, né, que não havia nascido. Né? O consultor entrou em contato comigo, não nasceu o milho. Né? A gente entra em contato com a central, fala com a fábrica, o lote estava tudo certo, né, 97% de vigor, 97% de germinação, tudo certo, tudo ideal. O que houve? Vamos lá entender o que o produtor fez. Chegamos lá, o que aconteceu? Aqui no sul, os solos são muito argilosos, né, e tende a pegar algumas condições de excesso de chuva. E o que aconteceu? O produtor, ele não esperou 3, 4 dias para esse solo secar, tá? E ele entrou com a máquina para plantar. Muita área, né? Janela de plantio apertada, precisava plantar. O que aconteceu? Ele pegou algumas áreas mais baixadas, onde fica mais úmido, máquina pesada, plantadeira pesada, onde era para ficar com 4, 5 centímetros, acabou ficando com 10, 12. E isso impactou na hora da germinação. Né? Plantas que deveriam estar germinando aí com 4 a 5 dias depois de plantado, acabaram levando 10, 15 dias, né? Então, isso impactou, né? Nada mais do que a questão da umidade do solo. Agora, eu faço uma pergunta, né? Uma exclamação. Matriz de posicionamento. Todo mundo aqui se sente confiante para posicionar os nossos híbridos? Isso é muito importante. Lembrando que são vocês que têm que posicionar, não o concorrente. Se o concorrente posiciona o nosso híbrido, já deu errado. Que a chance de insucesso ela é gigantesca. Né? A hora é agora. Aqui temos, por exemplo, né, o Coronel,
né, a matriz de posicionamento dele para safra, né? Então é muito tranquilo, é fácil de interpretar isso aqui, né? Então, o que acontece? Em branco, a gente tem a época ideal para cada região, né? Os meses ali estão separados em três, vamos dizer assim, três níveis, né? Do dia 1 ao dia 10, do dia 10 ao dia 20, e do dia 20 até o dia 30 do próximo, né? Do final do mês. Então, início, meio e final. E em amarelo, a gente tem as épocas de limite, e em laranja, as épocas que não são recomendadas. Tá? E dentro de cada quadradinho, a gente tem o mínimo e o máximo que pode ser recomendado para cada época, para cada região, né, para cada estado. Então, por exemplo, se alguém perguntasse agora, a gente pode plantar milho agora no Maranhão, hoje, no dia 22 de agosto? Não, não podemos, né? Ainda estamos na área não recomendada, né? Claro que se o produtor quiser plantar, ele vai plantar, tá? Aqui temos a do Coronel, posicionamento para safrinha, pessoal, tá? Então, tá ali, a mesmo ponto, a mesma questão. Laranja não recomendado, o amarelo é o limite e o branco, né, é a época ideal. Aqui eu tenho uma experiência também para compartilhar com vocês, né? Também aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. A gente fez uma recomendação para um produtor, né? E é muito importante vocês se impor nesse momento, né? Porque se é 60, 65 mil plantas, tem que ser aquilo. Não pode ser a mais e não pode ser a menos. Tem que ser aquilo. Então, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Então, uma experiência de safrinha, né? Foi plantado no dia 10 de janeiro, era o híbrido Coronel. A gente plantou, a gente recomendou 62 mil plantas. Né? Foi recomendado para o produtor ali um intermediário entre 60 e 65. Beleza, plantou, passou uns dias, né? Fizemos a visita, milho bonito, né? Só que a gente notou que tinha ficado um pouco populacionado demais, o produtor adensou demais. A gente foi conversar com o produtor, ele utilizou 80 mil plantas. Então, totalmente, tinha fugido da nossa recomendação. Nós falamos para ele, é muito arriscado, né? O que acontece nessa situação? As plantas, né, não desenvolvem raiz tão profundamente, o colmo ele fica mais fino do que ele é para ficar. Enfim, há competição por nutrientes, por água, todos esses pontos, tá? O que aconteceu? Para piorar a nossa situação, teve nessa região teve um evento climático onde passou um ciclone. E o que aconteceu? Acabou tombando esse milho, né? O produtor ficou bravo. Porque o coronel não vai bem na safrinha, ele saiu falando. E aí nós tivemos que pegar o consultor, visitar o produtor e conversar com ele. O negócio é o seguinte, a recomendação era para 65 mil plantas no máximo. O senhor plantou com 80. Por que o senhor plantou com 80? Dele, porque na nossa região é cultural com 80. Mas o nosso híbrido é para 65. Então o senhor tem que tomar cuidado com o que está falando, porque não é bem assim a conversa. Né? Houve um erro, houve um equívoco de sua parte quanto ao nosso material. Não é assim. Se tivesse com 60, 65 mil plantas, não teria tombado. Então, nesse ponto, tem que se impor, pessoal. Tem que dizer, é isso, e não pode aceitar nada mais, nada menos. Qual que foi a situação tomada ali, né? Qual que foi o resultado? Chegou nesse ano, né? O produtor veio comprar de nós novamente, porém eu orientei ao consultor para que vendesse para ele num preço mais alto, né? Não vendesse o mesmo preço, né? Porque se é para ele fazer errado, né? Então, e depois sair falando mal, então ofereça um preço mais alto. Se ele não quiser, não insista, porque esse tipo de produtor que não segue a nossa recomendação, a gente também não quer trabalhar com ele, tá? Agora, outro ponto importante.
Como é que calcula a quantidade de semente por metro para regular a semeadora, pessoal? Vocês sabem fazer esse cálculo? É um cálculo básico. E muitas vezes tu tá lá conversando com o produtor, você vai falar, não, o coronel é para 65 mil plantas. E às vezes ele vai te pedir, tá, mas quantas sementes por metro eu tenho que largar? Né? Então tu tem que fazer esse cálculo e tem que saber. Assim como a matriz de posicionamento vocês têm que levar decoradinho, decore salteado, isso aqui vocês também não podem, como se diz, demonstrar insegurança na hora de fazer, principalmente na frente do produtor. Então aqui tem um probleminha que eu montei, né? Seu Marcos vai plantar milho e tem uma semeadora de 15 linhas, com espaçamento de 70 centímetros. Ele deseja alcançar uma população de 80 mil plantas por hectare. Quantas plantas por metro ele deve ter ao final do plantio? Né? Quantas plantas por metro ele vai largar? Então aqui vocês têm que olhar, se atentar a algumas informações importantes, que são elas. Uma delas, 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Isso não muda. Isso vai ser aqui no Brasil e lá na China. Né? Outra informação importante, qual que é o espaçamento entre linhas da plantadeira? No caso ali, era 70 centímetros. E qual a população almejada? 80 mil plantas. Então, vocês vão fazer uma conta básica. Primeiro, vocês precisam saber o número de metros lineares que tem em 1 hectare. Então, vocês vão pegar os 10 mil metros quadrados que tem em 1 hectare e vão dividir pelo espaçamento entre linhas. Por que ali está 0,7? Porque 70 centímetros é 0,7 metros. Tá? Então, vamos fazer essa conta, vai dividir, vai dar o número de metros lineares, que no caso ali foi 14.285,71 metros lineares. Sabendo o número de metros lineares, é básico. É só dividir a população almejada, que é 80 mil, pelo número de metros lineares. Então, vai dar um total de 5,6 plantas por metro. Então, na hora do plantio, ele vai ter que regular a plantadeira, né? Seja daquelas mais antigas, né? Que tem que ir lá, né? Mexer nas engrenagens para cair 5,6, ou das mais novas, que é direto lá como se diz, no computador, lá ajustar para cair 5,6 por metro, tá? E outro ponto, como calcular a população por hectare de uma lavoura? Por um acaso, vocês não conseguiram acompanhar o plantio, e vocês recomendaram lá para o produtor, né? Por exemplo, aquele caso que eu mencionei aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente não conseguiu acompanhar o plantio e a gente, quando foi visitar, a gente viu que estava mais adensado. Como é que a gente calculou que tinha mais? A gente simplesmente pediu para o produtor? Não, a gente calcula na lavoura. Tem como calcular. Como é que tu faz essa conta? Bom, é uma conta similar, é uma conta parecida, mas muda alguma coisa. Então, algumas informações vocês vão ter que ter sempre. Né? Então, como eu falei, 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Vocês chegaram lá na lavoura, é sempre bom vocês terem uma treninha, 1 metro ali, né? Para medir. Vocês mediram o espaçamento entre linhas, né? Das linhas de milho. Vocês viram que é 50 centímetros. Beleza? Aí vocês têm que realizar uma contagem de número de plantas por metro, para saber quantas plantas por metro tem. Né? Então, basicamente, o início da conta é o mesmo. Vão precisar saber o número de linhas, né? O número de metros lineares. Né? Então, 10 mil metros dividido pelo 0,5, a gente vai ter 20 mil linhas. A partir disso, a gente vai precisar saber o número de plantas por metro. Né? Então, como é que faz isso? Basta vocês contar o número de plantas numa distância percorrida, uma distância conhecida na contagem. Ah, Wander, eu vou contar só 1 metro ali, só o primeiro metro. Geralmente, eu recomendo, no mínimo, 20 metros, né, para ter uma maior assertividade. Né? E tu pode fazer vamos dizer assim, essa contagem, né, várias vezes. Né? Ah, vou fazer a primeira aqui, depois vou andar 300 metros para dentro da lavoura, vou fazer de novo, para ver se tá batendo, né, com a primeira contagem. Né? Então, nesse exemplo, né, nós tivemos 67 plantas em 20 metros, o que totaliza 3,35, né, plantas por metro. Sabendo o número de plantas por metro, basta multiplicar pelo número de linhas. Então, 3,35 vezes 20 mil linhas, a gente vai ter um total de 67 mil plantas por hectare.
Tá bom, moçada? E agora, chegando mais na parte final aí da nossa conversa, qual é a postura, né, que vocês têm, ou eu espero que vocês tenham próxima à época da semeadura e no decorrer da cultura, né? Isso aqui eu sempre tento passar para os meus consultores aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e pedir para que eles tentam seguir, né? Então, primeiro, eu sempre comento de fazer uma entrega técnica. O que é isso? O que é uma entrega técnica? Vocês visitaram lá o seu João é um produtor que está comprando a primeira vez de vocês. Tenta ajustar a entrega do produto, seja se foi 5, se foi 10, se foi 20, se foi 500, se foi 1.000 sacas de milho. Tenta estar junto quando vai chegar o caminhão lá para fazer a entrega. Tenta estar junto para bater uma foto, né, mostrar que está junto, que é parceiro do produtor, ver se está tudo certo, se a mercadoria chegou no tempo certo, né? Se chegou sem amassar, sem rasgar, limpinha, bonitinha, tudo certinho. Isso é fazer uma entrega técnica, né? Explica, ó, tá aqui o seu milho, esse aqui é o coronel, né? A recomendação ali já bate, né? Já fala novamente, né? A recomendação dele para o senhor, eu fiz de 65 mil plantas e a gente vai plantar em tal época conforme a gente tinha combinado, né? Seu João, né? Dessa forma. Segundo ponto, participar das conversas técnicas. Vocês têm que ser referência para o produtor. Para os produtores de vocês, vocês têm que ser referência, tá? Porque se vocês não são, tenham certeza que alguém está sendo referência para ele, né? Ele tem que falar contigo de plantio de milho, de plantio de soja, de tudo, que produto usar para cigarrinha, que fertilizante que ele vai utilizar, qual a melhor época para plantar. Ele tem que falar com vocês sobre isso. Não apenas, será que vai chover? Poxa, a previsão do tempo tá ruim. Isso não é conversa técnica, tem que participar. Quando ele vai fechar um negócio, mesmo que seja do concorrente, como é que você sabe que você é referência? Porque mesmo quando ele vai fechar um negócio de um concorrente, ele vai ligar para ti e vai falar, ó, Wander, cara, eu sei que não deu negócio, mas tô pensando em comprar esse híbrido. Ó a condição que os caras têm aqui, ó. Os caras estão com essa condição, cara. O cara vai ligar para falar contigo para saber qual que é a tua opinião. Então vocês têm que ser referência. Outro ponto muito importante é listar os produtores-chave, né? Por quê? Dentro da carteira de vocês, vocês vão ter aqueles que compram 5, vão ter aqueles que compram 10, vai ter aqueles que compram 500, vai ter aqueles que compram 1.000. Então vocês têm que saber isso daí bem certinho. Porque isso é importante no momento de acompanhar a semeadura, né? E na hora de vender também, mas principalmente no momento de acompanhar a semeadura. Então é importante que aqueles produtores você consiga acompanhar esses maiores e esses menores. Pô, Wander, mas quando está na época de plantio, normalmente os produtores plantam tudo no mesmo dia. Pô, eu não consigo acompanhar. A gente sabe que às vezes tem produtor que é muito longe a distância, mas tem que estar junto. O que é estar junto? Cara, é pegar um cooler desses de ir tomar cerveja na beira do rio, encher de gelo e botar Coca-Cola, botar suco, botar água gelada, né? Bota um refrigerante lá, bota o que os caras gostam. E vai lá, chega lá. Na hora que eles vão reabastecer a máquina, tu chamou, pesado, vem cá. Como é que tá o plantio aí? Como é que tá a semeadura aí? Tá correndo tudo bem? Tá dando certo? Né? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Vamos tomar uma coca gelada aqui? Toma uma coca, bate uns 10 minutinhos de papo ali, deixa os caras seguir o plantio e vai para a próxima fazenda. É isso que é acompanhar a semeadura, não é passar o dia inteiro lá no mesmo. Né? Isso é a questão do pós-venda que a gente fala. Tá? Aí entra a questão de visitar o produtor com frequência. Né? A frequência vai depender de cada região e do perfil de cada produtor. Tá? Tem aquele produtor que gosta de visita, tem aquele que não gosta. Né? Geralmente, eu gosto de falar que durante o cultivo, durante o ciclo, né, do milho, vocês vão fazer 5 visitas. Quais são elas? A primeira, na entrega técnica. A segunda, no dia da semeadura ali para acompanhar.
vão fazer 2 visitas ao longo do ciclo do milho. Semeou, espera uns 20, 25 dias, 30 dias, faz uma visita, depois espera mais uns 30 dias, faz outra, né? E a última vai ser no dia da colheita, tá? Então, vocês têm que... Eu recomendo isso, mas vocês têm que adaptar isso para a região de vocês, né? Sempre conversar com os funcionários, né? Aqui no sul, os produtores são menores, né? Normalmente conversa direto com o produtor, né? O produtor e o filho que trabalham, né? Às vezes, para as regiões aí de cima, que tem como se diz, um módulo rural maior, às vezes vocês vão conversar mais com o gerente, com os funcionários, do que diretamente com o produtor, né? Então, tem que ter esse hábito de conversar com os caras, né? Os caras têm que gostar de ti, eles têm que ver vocês bem, porque se eles gostam de ti, muito difícil o produto de vocês vai dar errado. Porque se dá alguma coisa, antes dele falar pro chefe dele, eles vão ligar e vão dizer assim, ô, Wander, cara, plantamos milho aqui, acho que deu errado. E aí tem que resolver. Então tem que tratar bem eles, que eles sempre vão, sempre vai ter um efeito compensatório aí nesse tratamento. E por último, e não menos importante, acompanhar a colheita, tá? Então, é muito importante acompanhar a colheita, porque se vocês não acompanham, muito provavelmente o nosso concorrente está lá. Então, acompanhar a colheita é o mesmo ponto, né? Você vai listar lá os produtores-chave, ó, esses aqui é o meu, como a gente diz, é o Pareto, né? O 20% dos nossos produtores que faz o volume de 80%, né? Então, vou acompanhar esses 20 aqui, vou fazer uma força para conseguir acompanhar esses 20%. Aí pega, bota o cooler lá, né? Ou compra umas linguiçinhas, enquanto os caras estão plantando, faça uma linguiçinha lá, um pedaço de carne aí. Ó, pesado, para aqui, ó, vamos comer um pão com linguiça, vamos comer um pão com carne aqui, uma coca gelada. E é isso aí. Tá bom, moçada? Sim. De momento, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Então, sou gerente regional do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem aqui meu contato, meu e-mail, meu contato da empresa. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo aí, tirar dúvidas. E agora vamos entrar na parte aí de debate. Tá bom, moçada? Wander, incrível, uma baita aula, trouxe toda a parte técnica, trouxe também a questão comercial, que é tão importante para a gente fazer um negócio funcionar, né? Trota, fica à vontade. Wander, muito boa a apresentação, gostei muito quando você traz as ferramentas, então tem inclusive a planilha que você trouxe, eu coloquei aqui no chat aqui, quem quiser receber essa planilha, colocar o e-mail aqui, que após a reunião a gente vai mandar para o e-mail de vocês essa planilha que o Wander nos apresentou. Achei muito bom as dicas que o Wander deu aqui, por exemplo, de acompanhar o plantio, acompanhar a lavoura, ou seja, acompanhar o produtor, isso sim, eu acho que a gente está numa evolução de conhecimento do pós-venda, que a gente trouxe semana passada com tanta propriedade pelo Wilker, e hoje o Wander trazendo mais dicas de pós-vendas. Eu acho que, assim, pessoal, quanto mais a gente puder trazer dicas aqui, de como vender, como perguntar, o que tem que perguntar, que nem o Wander trouxe aqui, várias dicas de que perguntado, como conduzir uma negociação e após negociação também, como conduzir esse cliente. Quanto mais a gente puder trazer, mais vai ajudar a gente, para a gente poder ser mais efetivo nas nossas vendas. Então, Wander, muito obrigado aí pelas dicas que você deu. E agora, pessoal, eu acho que é importante, vou passar a palavra aqui para o professor Valdemar, esse mestre nosso também aqui, e depois vamos abrir aqui, eu gostaria muito de ouvir de vocês, tirar dúvida, de novo, não tem pergunta errada, não tem pergunta que não está certa, assim, a dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo, então não tenham receio de fazer pergunta, alguma coisa que vocês passaram, alguma situação que vocês vivenciaram ou estão vivenciando, que a gente está aqui para exatamente isso, esse momento é para a gente trocar aqui experiência e boas práticas. Wander, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, viu? Obrigado. Professor Valdemar, vamos lá. Ô, Wander, parabéns aí pela apresentação, acho que foi bem importante. Só para, não é questionamento, não é nada, só para incluir. Essa estratégia de manejo que você colocou, acho que é fundamental para que tenha sucesso o produtor,
A única coisa que eu gostaria de acrescentar é no item 5, controle de pragas e doenças. Quando você fala em monitoramento contínuo, isso aconteceu em várias partes, principalmente no centro-oeste e tal, com relação à percevejo. Então, nós temos de ter um monitoramento pré-plantio. Esse é fundamental. Tá? Antes de iniciar o plantio, a gente tem de avaliar como é que está a condição de solo, se tem percevejo, que isso aconteceu muito. E aí, depois que o percevejo entrou, o consultor bobeou ou não foi no plantio, como você diz, às vezes não tem condição de acompanhar todos, né? Então, esse monitoramento é bastante importante, principalmente na safrinha, né? Pós-soja, né? Então, é a única coisa que eu gostaria de acrescentar aí para você, e parabéns mais uma vez. Opa, obrigado. Dando sequência aqui, Wander, tem uma pergunta do Charles. Na região de Missões, Rio Grande do Sul, é comum, como nessa semana, ter alteração de temperatura que vai ficar numa variação de 0 a 30 graus. E estamos na época ideal para a semeadura. Desse, teria algum estresse térmico para a semente ou prejuízo na produção de milho? Então, boa pergunta, Charles, né? Aqui no sul a gente tem essa variabilidade térmica, né? Essa amplitude térmica, e sim, né? O recomendado é sempre para o plantio, para semeadura de milho, é sempre quando a temperatura do solo ela está mais elevada, né? Então, a gente costuma dizer acima de 10 graus Celsius, né? Então, é sempre bom esperar, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é recomendado o plantio de milho após a primavera, após a última geada. Então, eu sempre recomendo esperar, né? Até produtores que me procuram falam assim, mas eu queria plantar já essa semana, teve uns que já plantaram, né? Então, eu sempre recomendo, cara, espera um pouquinho mais, o solo vai estar mais quente, temperatura é melhor para o milho, ele vai se desenvolver melhor, né? Mas a gente sabe que o produtor, às vezes, ele não espera muito. Ele tá ali, tá com a semente, tá com, como se diz, tá com o fertilizante já, e às vezes roncou o trator do vizinho, ele já fica na angústia, na ansiedade de plantar, né? Claro, essa amplitude não vai ter um efeito muito grande se, como é que eu posso dizer, se a temperatura do solo já estiver maior do que 10 graus. Tá? Perfeito, muito bem colocado. Regis, fica à vontade. Opa, pessoal, bom dia, aqui é o Reginaldo, aqui do Goiás. Wander, obrigado aí pela Uniproduce. Depois eu vou compartilhar a gravação dessa Uniproduce aqui fortemente com a equipe que eu trabalho aqui. Estamos aí na luta para prospectar novos consultores, estou capacitando alguns aqui para a gente alcançar aí o perfil de líder. Quando o amigo falou hoje sobre o domínio que nós devemos ter sobre a população de plantas recomendada de cada híbrido, você também nos orienta que, no caso de uma recomendação de população de plantas em uma negociação onde o produtor está te colocando que um concorrente está com um preço razoavelmente mais barato, e a gente passa a investigar e descobre que esse material concorrente recomenda uma população de plantas acima do que o nosso, para a gente é uma vantagem apresentar para o produtor que o nosso material ele entrega a média de produtividade ou mais, com uma recomendação de plantas bem abaixo do que o concorrente que ele está optando por questão de preço. Bom dia, Reginaldo. Não, boa colocação, né? Boa colocação. Lembrando, né, que como é que eu posso te dizer? Lembrando que a quantidade, né, de plantas vai depender do arranjo delas no hectare, né? Por exemplo, nosso saco, ele vem com 60 mil sementes, certo? Isso não muda. Isso não quer dizer que em um hectare plantado vai ser um saco por hectare. Isso vai depender da densidade, né? Claro que isso é vantagem para nós, porque se com um saco de 60 mil sementes a gente tem um preço
vamos dizer assim, um preço médio aceitável, que nos traga um bom retorno, isso é uma vantagem muito grande, né? Aquela questão, o meu milho, o milho do concorrente é mais barato, mas tem que plantar com 80 mil sementes, e o nosso é 60 mil, e é um pouquinho mais caro, mas é 60 mil, mas vai ter o mesmo retorno de investimento, entendeu? Vamos dizer assim, por isso que é importante vocês fazerem um acompanhamento da colheita, né? Que muitas vezes, quando chega lá no final, vocês têm que, não é só, produziu 5 sacos a mais, produziu 10, 15, 20 sacos a mais. Muitas vezes, nós podemos só empatar na produtividade. Se o nosso custo já foi mais baixo, se a gente conseguir mostrar que o nosso custo já foi mais baixo, a gente já ganhou ali no retorno de investimento, que ele fez um investimento mais acessível. Correto, obrigado. Wander, Márcio de Santa Helena de Goiás, parabéns pela tua apresentação. Teve muito ponto importantíssimo, tá? Parabéns. Gostaria só de aproveitar a oportunidade e pedir licença a vocês, agradecer aqui a visita do Trota na semana passada. O Trota e o Juarez me fez uma visita. Apresentei alguns clientes aí para ele. Trota, foi bastante produtiva e faça mais vezes, tá? Vem aqui passar mais um tempo conosco. Foi assim, foi muito rico a oportunidade. Quero agradecer o professor também. Ontem eu tive uma visita dele aqui, né, seu Valdemar? Nós passamos a tarde lá na UBS, alinhando alguns assuntos, e gostaria só de agradecer. Bola. Perfeito, Márcio. Muito obrigada pelo seu agradecimento. Acredito que eles já estão aqui, todo mundo já conseguiu receber esse agradecimento. Para finalizar, gente, para a gente também não estourar o tempo, eu vou abrir para o Jaime fazer a última pergunta, e dúvidas vocês podem encaminhar no WhatsApp, que a gente consegue fazer esse direcionamento. Lembrando a colocação do Trota, que a gente vai disponibilizar aquela tabela, aquele material que o Wander trouxe na apresentação, então podem deixar o e-mail no chat, que eu já estou selecionando, já estou pegando todos os e-mails de quem está deixando ali, para depois a gente poder enviar. Fica à vontade, Jaime. Bom dia. A pergunta pode ser para o Wander, se ele não souber responder, pode ser para o professor Valdemar daí. Aqui na nossa região é uma questão do silo bom. Assim, foi plantado ele num espaçamento de 60 mil plantas e depois também foi plantado com 65, e o padrão de espiga dele, os clientes acharam que ele tem uma espiga meia pequena, pelo padrão do híbrido. Aí, não sei se é da nossa região aqui, ou isso é normal do silo bom. Eu vou pedir ajuda para o professor Valdemar aí, aproveitar que ele está na sala. Ô Jaime, bom dia, tudo bem? Olha, é o seguinte, o mais importante, se é 60 ou 65 mil, é a distribuição de semente. Planta bem, como o Wander falou, a linha entre plantas é muito, principalmente para silagem, é muito importante o distanciamento entre plantas. Às vezes você tem 65 mil, mas você vai fazer uma contagem de população, às vezes você tem, sei lá, um exemplo, às vezes você tem 4 plantas por metro, chega na frente tem 7, às vezes tem 5, às vezes tem 2. Então, isso que acarreta essa competição para dar uma espiga menor, entendeu? Então, isso que é bastante importante. Então, a densidade de plantas é o fundamental para que tenha sucesso na silagem, a uniformidade de espiga e a uniformidade de planta, tá? Número de plantas não quer dizer muita coisa. O posicionamento está aí, você tem que seguir esse posicionamento. Se quiser aumentar, vamos aumentar. Só que tem muita coisa que você tem que considerar. Investimento, porque a competição é muito grande, tem que ver a parte de umidade, se não chover você vai ter problema sério, tá? Então, eu acho que o que aconteceu é com relação à densidade, deve estar muito desuniforme para acontecer isso, tá? Não sei se eu respondi, mas era mais ou menos isso. Não, mais ou menos isso. Quanto à plantabilidade, assim, ficou num espaçamento bom, só que aí ele ficou acima do normal de altura e deu uma cana um pouco mais fina, até por causa disso que nós acabamos achando
que ele ficou com a espiga um pouco menor, porque deu quase 4 metros de altura, então é muito alto. A competição foi violenta, né? Para ter 4 metros de altura, a competição foi muito grande. Então, tem que tomar cuidado com essa situação. Como o Wander falou, você passa a informação de número de plantas e o produtor vai plantar acima, aí tem uma questão meio complicada, né? Então, não vamos segurar o trator para não fazer isso, né? Sim. Então, essa é uma informação que tem que estar na sua cabeça sempre. Aumentou a população, nós poderemos ter problema. Só de você falar para mim que tem 4 metros de altura, significa muita coisa. Para a relação massa verde com amido já está completamente fora. A espiga ficou pequena e a planta ficou muito grande. Então, vai ser um silo pobre em amido. Então, tudo isso vai levando em algumas consequências que é prejudicial da produtividade aí. Sim. Valeu, obrigado. Falou. Que legal, Wander. Wander, eu revi aqui a minha história, minha trajetória de início de trabalho na vida agronômica, nos anos 2000, quando eu comecei a aprender a trabalhar com milho, e hoje, o único formato que se trabalha numa lavoura bem assistida, bem atendida, continua a mesma forma, Wander. Parabéns pela tua didática de apresentação, de linguagem simples, direta e muito objetiva. E me fez refletir aqui que não tem outro jeito de atender bem o produtor, senão da mesma forma que décadas atrás, que é visitando ele, levando informações coerentes e fazendo o feijão com arroz bem feito. Não existem fórmulas mágicas para vender mais produtos para o agro ou fórmulas mágicas mais para ter melhores resultados. Não existe. O feijão com arroz continua sendo o melhor alimento para o Brasil. Parabéns pela tua apresentação e por me fazer lembrar dessa trajetória. Muito bom, gostei demais dessa apresentação. Parabéns. Pessoal, tivemos uma pequena queda na nossa internet aqui, mas já voltamos. Wander, fica à vontade se tu quiser finalizar e aí eu encerro a Uniproduz por aqui. Então, gostaria de agradecer novamente, né, pela oportunidade de estar aqui falando, né, e fica o meu contato aí, qualquer coisa, se alguém não conseguiu pegar, pode entrar em contato que a gente conversa aí, bate um papo bem bacana, tá bom? Um abraço a todos aí. Perfeito, muito obrigada, Wander, muito obrigada a todo mundo que esteve até aqui com a gente, com toda certeza vai ser muito proveitoso, lembrando que, posteriormente, a gente vai disponibilizar os materiais para vocês, e tem muita coisa também disponível naquele link fixado dentro dos grupos, tá? Vocês podem acessar lá para conseguir verificar e ter acesso a tudo que a gente explanou para vocês. Muito obrigada, pessoal, tenham todos um ótimo resto de quinta-feira e um ótimo fim de semana. Até semana que vem, tchau, tchau.